Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, nós estamos chegando aqui à nossa reta final desse livro incrível do Gabriel Garcia Marques. Hoje nós vamos ler o nono conto desse livro, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Eu estou gostando muito dessa experiência que esse livro traz pra gente, né? De várias histórias diferentes, quase vários gêneros, né? Diferentes. Isso tem sido muito, muito legal. Não vou me prolongar muito, já vou partir aqui para a leitura, tá? Hoje nós vamos ler o conto, o nono conto, intitulado Dramontana, tá? Vamos lá. Viu o rapaz uma única vez no Bocage, cabaré da moda em Barcelona. Poucas horas antes de sua morte ruim, estava acossado por uma quadrilha de jovens suecos que tentavam levá-lo às 2 da madrugada para terminar a festa em cada quest. Eram 11, e dava trabalho distingui-los, porque os homens e as mulheres pareciam iguais, belos, de cadeiras estreitas e longas cabeleiras douradas. Ele não devia ter mais do que 20 anos. Tinha a cabeça coberta de cachos engordurados, a cutis melancólica e polida dos caribenhos, acostumado por suas mães a caminhar pela sombra, e um olhar árabe capaz de transtornar as suecas, e talvez vários suecos. Haviam-no colocado sentado no balcão, como um boneco de ventríloco e cantavam para ele canções da moda acompanhadas de palmas para convencê-lo a ir com eles. Ele, aterrorizado, explicava seus motivos. Alguém interveio aos gritos para exigir que o deixassem em paz. E um dos suecos enfrentou-o morrendo de rir. É nosso! Gritou. Nós o encontramos na lata de lixo. Eu havia entrado pouco antes com um grupo depois do último concerto de David Oistrakh, no Palau de la Música. E fiquei arrepiado com a incredulidade dos suecos, pois os motivos do rapaz eram sagrados. Ele havia morado em Cadaqués até o verão anterior, onde o contrataram para cantar canções das Antilhas num botequim que estava na moda, até que foi derrotado pela Tramontana. Conseguiu escapar no segundo dia com a decisão de não voltar nunca, com Tramontana ou sem, certo de que se voltasse alguma vez, a morte estaria à espera. Era uma certeza caribenha, que não podia ser entendida por um bando de nórdicos racionalistas, ensandecidos pelo verão e pelos duros vinhos catalães daquele tempo, que semeavam ideias desaforadas no coração. Gente, só um adendo aqui. É, tá, eu tô gravando de manhã eu, eu acordo com um pouco de alergia. Pessoal, aqui vocês podem ver que o Gabo, né, ele explicou isso lá no prólogo, né, que ele sempre ia contar histórias de latinos e que estavam morando, né, na Europa. Estavam morando não, latinos que estão na Europa. Então a gente vê lá, latinos que viajam para a Europa, ou então que já moram lá há muito tempo e tudo mais. Aí aqui ele tá narrando, né, a história desse menino, da morte desse menino que era caribenho, né, eu entendi aqui. E aí, o interessante é que, às vezes, né, a gente entende logo de cara, né, a nacionalidade, e às vezes ele demora um pouco para deixar isso claro, mas a gente nunca sabe exatamente quem é que está narrando, né? Eu levo em consideração que seja o Gabo. Eu levo em consideração que seja o Gabo, porque são contos, então eu acho que ele escrevendo ali é como se ele estivesse narrando. Mas mesmo assim, isso não está muito claro. E aqui, por exemplo, o narrador, ele faz parte da história. Ele fala que viu o rapaz uma única vez em Barcelona. Ai, gente, desculpa, não queria dar esse chato, desculpa. Mas vamos lá, se eu querer pontuada. Eu o entendia como ninguém. Cadaqués era uma das aldeias mais belas da Costa Brava e a mais bem conservada. Isso se devia, em parte, ao fato de a estrada de acesso ser uma pirambeira estreita e retorcida na beira de um abismo sem fundo, onde era preciso ter a alma muito no lugar para dirigir a mais de 50 por hora. As casas de sempre eram brancas e baixas, com o estilo tradicional das aldeias de pescadores
do Mediterrâneo. As novas eram construídas por arquitetos de renome que haviam respeitado a harmonia original. No verão, quando o calor parecia vir dos desertos africanos da calçada em frente, Canaqués se transformava numa Babel infernal, com turistas de toda a Europa que durante 3 meses disputavam paraíso com os nativos e com os forasteiros que tinham tido a sorte de comprar uma casa por um bom preço quando ainda era possível. No entanto, né, na primavera e no outono, que eram as épocas em que cada quest ficava mais desejável, ninguém deixava de pensar com temor na tramontana, um vento de terra inclemente e tenaz, que, segundo acreditavam os nativos e alguns escritores experientes, leva consigo os germes da loucura. Há uns 15 anos, eu era um de seus visitantes assíduos, até que a tramontana atravessou nossas vidas. Sentia antes que chegasse um domingo na hora da sesta, com um presságio inexplicável de que alguma coisa ia acontecer. Meu ânimo baixou. Me senti triste sem causa. Tive a impressão de que meus filhos, então com menos de 10 anos, me seguiam pela casa com olhares hostis. O zelador, o zelador entrou pouco tempo depois com uma caixa de ferramentas e uma das cordas marítimas para fixar portas e janelas. E não se surpreendeu com a minha prostração. É a Tramontana, me disse. Em menos de uma hora ela estará aqui. Era um antigo homem do mar, muito velho, que conservava do ofício um jaquetão impermeável, o gorro e o cachimbo, e a pele tostada pelos sais do mundo. Em suas horas livres, jogava bocha na praça com veteranos de várias guerras perdidas e tomava aperitivos com os turistas nas tabernas da praia, pois tinha a virtude de se fazer entender em qualquer língua com seu catalão de artilheiro. Cara, eu acho isso muito legal, né? O que que eu acho legal? Vou explicar melhor pra vocês. Todo lugar que a gente vai viajar sempre tem uma pessoa que é muito conhecida entre os turistas. Pode ser uma pessoa assim meio. É, pode usar essa palavra louca, eu acho incorreto, mas uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual, que vaga pelas ruas e tudo mais. Não gosto de quando essa pessoa ela tá maltratada e tudo mais. Obviamente eu não gosto disso. Mas sempre tem quase que uma atração fixa ali daquele lugar. Toda vez que eu viajo, que eu fico dias em um lugar e saio, a gente sempre encontra. Aí os turistas que já são assíduos conhecem, os moradores já conhecem, ó, ele é assim, assim, assado. Eu acho muito legal, todo lugar tem. É, de novo, obviamente, quando essa pessoa não está maltratada. Porque quando ela está maltratada, eu acho horrível. Vamos lá. Prezava-se de conhecer todos os portos do planeta, mas nenhuma cidade terra dentro. Nem Paris de França, que é o que é, dizia, pois não acreditava em nenhum veículo que não fosse de mar. Nos últimos anos, havia envelhecido de um golpe e não voltara à rua. Passava a maior parte do tempo em seu cubículo de porteiro, sozinho na alma como viveu sempre. Cozinhava sua própria comida numa lata e num fogareirinho a álcool. Mas isso era suficiente para deleitar-nos com todas as maravilhas da cozinha gótica. Gente, desculpa, vou interromper de novo. Ele falou aqui, um fogareiro numa lata, um fogareiro a álcool. Gente, eu sei exatamente o que é isso. A minha mãe, eu passei por muita dificuldade quando eu era criança, né? Passou fome e tudo mais, uma coisa muito ruim. E minha mãe, quando não tinha como comprar gás, ela improvisava uma boca de fogão, ela pegava uma tábua, quero que vocês enxerguem isso, que aí vocês vão saber exatamente do que ele falou que uma tábua, ela pegava uma lata de sardinha, colocava no meio dessa tábua, pegava 4 pregos e colocava em cada canto dessa lata, para poder apoiar a panela. E aí a gente ia no posto, comprava o álcool, que demora mais para consumir, colocava ali, enchia aquela lata, e aí fazia dali um fogo, né? E aquilo dali salvava muito a gente. Mas enfim, outro dia eu conto outras coisas para você. Desde o amanhecer, ocupava-se dos inquilinos, um andar atrás do outro, e era um dos homens mais prestativos que conheci, com a generosidade involuntária e a ternura áspera dos catalães. Falava pouco, mas seu estilo era direto e certeiro. Quando não tinha nada mais para fazer, passava horas preenchendo cartelas de prognóstico de futebol que nunca levava para postar. Naquele dia, enquanto fixava portas e janelas em prevenção contra o desastre, falou-nos da Tramontana como se fosse uma mulher abominável, mas sem a qual sua vida perderia sentido.
Eu me surpreendi que um homem do mar rendesse semelhante tributo a um vento de terra. É que este é o mais antigo, disse. Dava a impressão de que não tinha seu ano dividido em dias e meses, mas no número de vezes que a tramontana vinha. No ano passado, uns 3 dias depois da tramontana, tive uma crise de cólica, me disse uma vez. Talvez isso explicasse sua crença em que depois de cada tramontana, ficava-se muitos anos mais velho. Era tamanha sua obsessão que espalhou em nós a ansiedade de conhecê-la como uma visita mortal e desejável. Não foi preciso esperar muito. Mal o porteiro saiu, escutou-se um assovio que pouco a pouco se fazendo mais agudo e intenso, e dissolveu-se num estrondo de tremor de terra. Então começou o vento. Primeiro em rajadas esparsas, cada vez mais frequentes, até que uma ficou imóvel, sem uma pausa, sem um alívio, com uma intensidade, uma servícia que tinham algo de sobrenatural. Nosso apartamento, ao contrário do usual no Caribe, dava de frente para a montanha, devido talvez a este raro gosto dos catalães azedos que amam o mar, mas sem vê-lo, de maneira que o vento nos dava de frente e ameaçava arrebentar as amarras das janelas. O que mais me chamou a atenção era que o tempo continuava sendo de uma beleza irrepetível, com um sol de ouro e o céu impávido. Tanto que decidi sair na rua com os meninos para ver o estado do mar. Eles, afinal, tinham sido criados entre os terremotos do México e os furacões do Caribe. E um vento, a mais ou a menos, não nos pareceu suficiente para inquietar ninguém. Passamos nas pontas dos pés pelo cubículo do porteiro e o vimos estático diante de um prato de feijão com linguiça, contemplando o vento pela janela. Não nos viu sair. Acabamos já, gente. Isso é bem curtinho. Achei que esse fosse maior quando eu fui folhear aqui. Conseguimos caminhar enquanto nos mantivemos ao abrigo da casa. Mas ao sair à esquina desamparada, tivemos que abraçar-nos a um poste para não sermos arrastados pela potência do vento. Ficamos assim, admirando o mar imóvel e diafano em meio ao cataclismo, até que o porteiro, ajudado por alguns vizinhos, conseguiu resgatar-nos. Só então nos convencemos de que a única coisa racional era permanecer trancados em casa até que Deus quisesse. E ninguém tinha então a menor ideia de quando ele iria querer. Nossa, eu achei que a história ia ser sobre aquele menino. Fiquei até curioso. Mas uma coisa que a maioria desses contos do Gabo tem feito, né, é nos deixar curioso, porque muitas das histórias ele não encerra. Ele não encerra da forma habitual, né? Vamos voltar. Ao cabo de 2 dias, tínhamos a impressão de que aquele vento. Desculpa, gente, peraí. Tá, achei que eu tinha pulado aqui alguma coisa. Mas... Ao cabo de 2 dias, tínhamos a impressão de que aquele vento pavoroso não era um fenômeno telúrico, e sim uma ofensa pessoal que alguém estava fazendo a nós e só contra nós. O porteiro nos visitava várias vezes por dia, preocupado por nosso estado de espírito, e nos levava frutas da estação e biscoitos recheados para os meninos. No almoço da terça-feira, que nos presenteou com a obra-prima da cozinha catalã, preparada em sua lata de cozinha, coelho, coelho com caracóis, foi uma festa no meio do terror. Na quarta-feira, quando não aconteceu nada além do vento, tive o dia mais longo da minha vida. Mas deve ter sido algo como a escuridão do amanhecer, porque depois da meia-noite despertamos todos ao mesmo tempo, oprimidos por um silêncio absoluto que só podia ser o da morte. Não se movia uma única folha das árvores pelo lado da montanha. Portanto, saímos à rua quando ainda não havia luz no quarto do porteiro e gozamos do céu da madrugada, com todas as suas estrelas acesas e do mar fosforescente. Apesar de ser menos das 5, muitos turistas desfrutavam do alívio nas pedras da praia e começavam a preparar os veleiros depois de 3 dias de penitência. Ao sair, não havia chamado nossa atenção o fato de o quarto do porteiro estar às escuras, mas quando regressamos para casa, o ar já tinha a mesma fosforescência do mar. Seu cubículo continuava apagado. Achando estranho, bati 2 vezes e, como não respondia, empurrei a porta. Creio que os meninos o viram primeiro que eu e soltaram um grito de espanto. Ah, gente, deve ter morrido. Oh, Jesus, vamos lá. O velho porteiro, com suas insígnias de navegante distinto presas na lapela de sua jaqueta do mar, estava dependurado pelo pescoço na viga central, balançando ainda com o último sopro da tramontana. Entendi, ele se matou?
não entendi muito bem, eu acho que não. Em plena convalescência e com sentimento de nostalgia antecipada, fomos embora da aldeia antes do previsto, com a determinação irrevogável de não voltar jamais. Turistas estavam outra vez na rua e havia música na Praça dos Veteranos, que mal tinham ânimo para golpear as bolas de bocha. Através dos vidros empoeirados do mar Maritim, conseguimos ver alguns amigos sobreviventes que começavam a vida outra vez na primavera radiante da Tramontana. Mas aquilo tudo já pertencia ao passado. Por isso, na madrugada triste do Boccaccio, ninguém como eu entendia o terror de alguém que se negasse a voltar a Cadaqués porque tinha certeza de morrer. Ah, entendi. Toda essa história foi para explicar o terror do menino. No entanto, não houve modo de dissuadir os suecos, que terminaram levando o rapaz à força, com a pretensão europeia de aplicar uma cura de cavalo às suas superstições africanas. Foi metido esperneando numa caminhonete de bêbados no meio dos aplausos, das vaias, da clientela dividida. Começaram naquela hora a longa viagem até Cadaqués. Na manhã seguinte, o telefone me despertou. Havia esquecido de fechar as cortinas ao regressar da festa e não tinha o menor medo e ideia das horas. Mas o quarto estava entupido do esplendor do verão. A voz ansiosa no telefone, que não consegui reconhecer de imediato, acabou de me despertar. Você lembra do garoto que levaram ontem à noite para Cadaqués? Não precisei ouvir mais. Só que não foi como eu havia imaginado, mas ainda mais dramático. O garoto, apavorado pela iminência do regresso, aproveitou um descuido dos suecos malucos e lançou-se ao abismo, tentando escapar de uma morte inevitável. Nossa, que triste. Ponto de janeiro de 1982. Finalizamos, pessoal. Foi bem curtinho esse, né? Vou tentar aproveitar que ainda tem mais um tempo e tentar ler o próximo já, para deixar ele sair do hoje também, junto com esse daqui. Mas enfim, pessoal, finalizamos a nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando. Temos até a página 192. Está quase terminando mesmo. Eu vou sentir falta desse livro, vou conversar para vocês. Pode ser uma leitura aí que eu refaça. Eu refiz poucas leituras, gente. Acho que dá para contar no dedo quantas releituras eu fiz. Eu sei que tem gente que relê bastante os livros que gosta. Por exemplo, eu reli As Crônicas de Nárnia, alguns livros. Quando eu era pequeno, eu li aquele volume único. Eu lembro de ler aquele volume único, mas eu era muito novo, foi um dos primeiros livros, assim. E com certeza foi o livro mais grosso que eu tinha lido pela primeira vez, né? E aí, depois de grande agora, eu reli dois. E aí eu não conto os outros como lidos, porque eu não lembro de nada. Assim como o Percy Jackson, que eu também tô relendo. O primeiro eu lembrava de muita coisa, mas reli de qualquer forma para começar a saga. E aí, aí relendo, já li dois e ao longo do ano eu tô lendo o restante. Também já reli um livro de comédia, que é o livro Minha Mãe é uma Peça, inspirado naquele filme, naquela peça, né? Tem outras, meio que outras aventuras ali, outros relatos da Dona Hermínia. Eu reli aquele livro, gente, sem brincadeira, eu li, né? Ao total de 3 vezes, de tão engraçado que é, porque eu sou apaixonado por aquele personagem. Até hoje eu não superei a morte do Paulo Gustavo por conta disso. Eu gosto muito daquela mãe. Os filmes eu sempre vejo, tô sempre assistindo. Eu falo que se eu fosse pra uma ilha deserta, eu pudesse levar um filme, eu levaria Minha Mãe é uma Peça, porque eu me sinto confortável, sabe? Aquele filme conforto é Minha Mãe é uma Peça pra mim. Mas enfim, não quero prolongar mais essa conversa aqui, pra encerrar aqui a leitura. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante desse conto também. Achei que ele misturou aqui vários drama, suspense, um pouquinho de comédia em alguns momentos. Mas enfim, essa foi a nossa leitura. Fiquem com Deus, um abraço e vou tentar ler e postar hoje. Vejo vocês na próxima leitura.